Qualquer problema durante a aula, pessoal, se vocês ficarem sem acesso ou algum erro, pode ligar o microfone, porque agora eu perco o acesso ao slide, aliás, ao chat, tá bom? Vamos lá então, né, dar continuidade aí nas atividades que a gente tem de projeto de vida no quarto bimestre, certo? Então vamos lá, as competências socioemocionais que vão ser trabalhadas agora nessa sequência de atividades é a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e a assertividade. Né? A gente falou sobre essas competências no comecinho do ano, ainda na fase presencial, né? Que nós fizemos uma atividade onde vocês tinham que identificar quais eram as características e a definição de cada uma das competências, né? Bom, a pergunta norteadora da nossa atividade de hoje, da nossa aula de hoje é: você já sabe o que vai ser quando crescer? Né? Essa é uma pergunta que a gente ouve desde quando a gente é criança, né? E é uma pergunta que já deve ter tido várias respostas, né? Cada um de nós já respondeu essa pergunta de N diferentes maneiras, né? E cada fase da nossa vida a gente respondeu de uma forma, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser bailarina, quer ser astronauta, quer ser artista de TV. Aí, conforme a gente vai aprofundando as nossas habilidades, as nossas competências, vai vendo o mundo de uma forma diferente, a gente começa a ter noção, né? Principalmente do que a gente não quer ser primeiro, né? E depois, né? Vocês mesmos, terceiros colegiais, estão, né? Naquela encruzilhada, né? Se deparam aí com essa questão quase que todo dia, né? O que eu vou fazer a partir de agora? Eu terminei a minha educação básica, o que eu vou fazer? O que eu vou ser? O que eu vou estudar? Onde eu vou me aprofundar? Em qual área? Em qual curso? Né? Então são questões aí que nos acompanham e vão continuar nos acompanhando, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém vai estar pronto quando termina a faculdade ou curso técnico, ou depois de alguns anos de profissão. A gente sempre tem que se aperfeiçoar. E a gente sempre tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E quando a gente chega no ponto de chegada, a gente estabelece outras metas, outros objetivos, tá? Então, baseado nessa pergunta, a gente, que é a pergunta norteadora, que é a pergunta que vai basear a nossa aula de hoje, a gente tem algumas perguntas que são relacionais, que a gente pode relacionar com a pergunta norteadora. Você, estando aí na reta final do ensino médio, já deve ter respondido essa pergunta 1 zilhão de vezes, mas chega uma hora na vida da gente que a gente tem que responder essa pergunta e começar a fazer por onde, né? Então vocês já devem, pelo menos, ter uma noção. Se ainda não definiu, deve pelo menos ter uma noção da área, né, do curso que tem muita vontade de fazer, mesmo que não vá fazê-lo agora, instantaneamente o ano que vem, mas já tem uma noção de qual é a carreira que você pretende seguir. Nesse sentido, eu queria que vocês respondessem aí no diário de práticas e vivências e depois tirassem fotos para me enviar no formulário que eu vou disponibilizar dentro da disciplina lá no Classroom, que você respondesse assim: na carreira em que você escolheu, a que mais te chama atenção, a que você quer seguir, você sabe como é o mercado de trabalho dessa área na sua região? Então, vamos dizer que você escolheu medicina veterinária. Você já foi pesquisar como que é o mercado de trabalho na sua região? Tem N formas de se trabalhar com a veterinária. Tem a clínica, tem o médico veterinário das prefeituras, tem os médicos que atuam por si só, porte grande, porte pequeno. Mas você já foi pesquisar como está essa área? Se está saturada de profissionais, se está faltando profissionais, em qual área falta, em qual área sobra, né? Você já pesquisou como que é o mundo, o universo do trabalho nessa área? São mais homens, mais mulheres que atuam? Qual é a faixa salarial? Geralmente atuam em 2 lugares ou apenas em um? Como é que funciona a área do trabalho dentro dessa área que você pretende? Trabalha por turnos? Tem alguma
lei que determina quantas horas você pode trabalhar ou não. Você sabe qual que é o código moral? Existe um código geralmente existe um código dentro do ramo, por exemplo, dentro da área da educação física, nós temos os conselhos estaduais e o Conselho Federal, né, os CREFs, que são estaduais, e o CONFEF, que é federal, que delimitam quais são os direitos e os deveres dos profissionais da educação física. Dentro da área que você escolheu, você já foi atrás de saber quais são os seus direitos depois de formado, quais são os seus deveres, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve? Você sabe se dentro da área que você escolheu existe o chamado dress code, que é o código de vestuário? Ah, professor, o médico veterinário geralmente usa branco. Mas por quê? Você sabe por quê? O médico veterinário, o médico comum, o enfermeiro tem que usar branco? Ou por quê? A gente fala que tem, mas talvez não tenha que ser branco. Talvez possa ser verde, talvez possa ser azul. Mas por que o médico ou o enfermeiro não pode usar uma roupa escura ou uma roupa vermelha? Existe um dress code por trás dessa área? São questões que muitas vezes passam despercebidas, que muitas vezes a gente entra na área sem ter noção de como responder essas perguntas, mas que são muito importantes para a gente ter uma dimensão, mesmo que superficial, para a gente entender como que é a área que a gente quer entrar, né? São questões que vão nos acompanhar aí depois de formados por muitos e muitos anos, certo? E se a gente se antecipa e vai buscar essas informações ainda mesmo antes de começar a cursar, você dá o que a gente chama de pulo do gato. A gente sai na frente de muitas pessoas que vão aprender isso só depois, né? Então, ter essas informações antes faz com que você seja um profissional que saia na frente, que desponta, né? Porque você já sabe algumas coisas da profissão que você vai seguir antes mesmo de se matricular no curso, né? E por que sai na frente? Porque são coisas que, ao serem perguntadas, você já tem a resposta. Você já sabe responder, né? E muita gente não vai saber. Então, isso vai fazer com que você saia na frente. Outras características que são muito evidenciadas e que são muito importantes para quem está iniciando um curso, aliás, são importantes para todo mundo, mas que nem todo mundo possui, é ter postura, ter ética, possuir alguns conhecimentos. Não precisa ter tudo, ninguém sabe tudo, mas que você saiba o básico para começar. Quando você for se matricular, quando você for estudar, quando você for cursar, se vestir da maneira adequada, né? É claro que tem lugares que são mais comuns, tem lugares que são mais sociais, que você saiba diferenciá-los e que você saiba ter o dress code para cada ocasião. Você não vai para uma entrevista de emprego vestido da mesma maneira que você vai para um rolê. Você não vai fazer uma aula prática de medicina vestido da mesma maneira que você iria para uma aula teórica. São essas posturas que fazem com que você seja um profissional diferenciado, com que todas as empresas, com que todas as queiram você, porque você é ético, você tem postura de profissional, né? E todos que têm postura, que agem de acordo, são lembrados, né? Para assumir mais responsabilidades, para assumir melhores cargos e, consequentemente, para ter maior valor e para ter maiores salários. Certo? Usar um tom de voz adequado, evitar utilizar palavrões, gírias, palavras chulas. Na hora de escrever, utilizar a norma culta, saber escrever, saber as concordâncias nominais, verbais, ter uma letra legível, digamos assim, né? E sempre fugir das confusões, porque no mercado de trabalho, principalmente onde a gente lida com muitas pessoas, a gente tem que saber que tem hora para tudo. Tem hora para falar sério, tem hora para trabalhar, tem hora para dar risada, tem hora para
ter um papo aleatório, mas nem toda hora é hora, né? E a gente sabe que onde cabe muita gente, qualquer coisinha maldita pode ser entendida de uma forma equivocada e aí causar algum conflito, alguma confusão. Que a gente saiba sempre não se meter nessas confusões e sair delas da maneira adequada, né? Sem partir para agressão física ou verbal, sempre tentar resolver no diálogo, né? Então, essas características que eu falei para vocês são características de funcionários que a empresa quer manter, né? É o tipo de funcionário que a empresa não quer perder. É o tipo de funcionário que vai ser, como é que eu posso dizer assim? A presença dele na empresa vai ser competitiva para outras empresas. Todas as empresas vão querer um bom funcionário. E aí você vai ter o direito de escolher. Não é aceitar o primeiro que aparece. Você tem o direito de escolher onde está mais perto da sua casa, onde paga melhor, onde tem os melhores benefícios. Bons funcionários conseguem escolher aonde trabalham, tá? E que vocês entendam que ser um bom funcionário faz com que você seja visto e seja notado e seja alvo de disputa. E aí você pode barganhar, você pode pedir um aumento, você pode pedir uma diminuição de carga, porque você é bom, ninguém quer perder você. Temos um fragmento bem curto de um texto que se chama Visão de Trabalho. O primeiro emprego, alguns de vocês já estão, né, nos seus primeiros empregos, primeiros estágios, né, primeira relação de trabalho que vocês estabelecem. O primeiro emprego é um passo importante na vida de cada pessoa, pois se trata da entrada no mundo adulto. Você se lembra de como foi o seu primeiro dia na escola? Você se lembra como foi? Foi desafiador, né? Alguns choraram, alguns ficaram com vergonha, com medo, ansiosos. O primeiro dia de trabalho também traz novidades e desafios importantes para a sua carreira. Ao buscar uma vaga em um estágio, por exemplo, demonstre sempre sua vontade de aprender e de trabalhar. Afinal, o primeiro emprego é sempre uma escola. Ali você terá contato com outros profissionais que poderão vir a se tornar seus colegas de trabalho mais para frente, ou espelhos de profissionais que você queira se tornar. Aprenderá também como que é o clima de organização do ambiente de trabalho. Você vai aprender a como responder aos seus superiores e como é o contato diário agora com colegas de trabalho, que é diferente de colegas de escola, né? São relações sociais, mas são relações sociais diferentes. Na escola a gente tem relações sociais, até mesmo de superioridade, né? Como com o diretor, com o professor e relações sociais de pessoas ali na mesma condição, que são os alunos, os outros alunos. E no ambiente de trabalho a gente também tem os nossos colegas que estão na mesma fase que eu e colegas superiores, que já são formados ou que estão em cargos de chefia. A gente tem que saber como conversar, onde conversar, que maneira conversar com cada um desses atores, digamos assim, né? Bom, chegamos aqui ao finalzinho, onde depois de ter respondido a questão norteadora, as questões relacionais, nós chegamos agora nas questões analíticas. Nas questões onde vocês devem analisar o quê? Bom, eu dei aqui vários exemplos, né? Medicina, enfermagem, medicina veterinária, poderia ter dado outros, da administração, contabilidade, educação física, tudo mais. Todas as profissões que a gente analisa têm o mesmo ambiente de trabalho? Todas as profissões têm o mesmo contrato profissional? Faça uma análise aí. Pense em pelo menos uma função dentro de cada área. Então, vamos pensar assim. Um professor tem o mesmo ambiente de trabalho de um médico? Tem o mesmo ambiente de trabalho de um estatístico?
tem o mesmo ambiente de trabalho de um médico veterinário? E os contratos de trabalho são iguais? Os direitos e os deveres? Faça uma análise sobre isso. E quais habilidades você considera que são essenciais para uma boa atuação profissional em qualquer ambiente de trabalho? Então, assim, de maneira geral, quais são as habilidades que são essenciais para você ser um bom profissional? Não quero aqui nada dedicado a uma profissão ou a uma disciplina, tá? Eu quero geral. Um bom profissional, o que ele tem que ter em qualquer área? Bom, como eu disse, pessoal, aqui é o finalzinho com as questões para análise. Eu vou interromper aqui a minha apresentação. Bom, então, o que vocês devem fazer agora? Com essas questões, vocês pararem uns minutinhos para pensar, principalmente seguindo a ordem, a sequência lógica que eu coloquei, partindo da questão norteadora, depois a gente evolui para as questões relacionais e por último a gente vai para as questões de análise. Sim, Bianca, com algumas questões parecidas, mas não tão aprofundadas na questão da análise. Tá? E algumas questões dessas eu passei na eletiva, no comecinho das eletivas, mas não tão aprofundadas, tá? Essas questões aí agora são mais analíticas para gente que está agora aqui no finalzinho do quarto, aliás, no comecinho do quarto bimestre, finalzinho do ano, para que a gente comece aí a ter absorver alguns conhecimentos que vão ajudar vocês aí na entrada do mercado de trabalho, tá? A gente vai bater muito na tecla de mercado de trabalho agora, tá certo? Então, respondam, não é uma atividade muito longa, né? Tudo vai depender da análise que você vai fazer. Eu espero que vocês façam uma análise crítica, né? E que vocês respondam em ordem e deixem no diário de práticas e que te fotografem na atividade que eu vou disponibilizar no Class, num formulário, que vocês coloquem lá as fotos para que eu corrija e passe a nota para a caderneta. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Quem não tem dúvida, por favor, mande um ok, só para a gente ter uma noção de como está. Bom, quem está com dúvida, Laura, de que área quer, estabelece uma. Geralmente a gente fica em dúvida em 2, 3. Escolhe uma e responda. De preferência aquela que você está mais inclinado a escolher, né? A gente pode ter 30 opções, mas a gente sempre tem alguma que hoje a gente se sente mais inclinado a escolher. E é dessa que você vai falar, tá? Nada aqui é fixo, pessoal. Nada é fixo. Tudo depende do ponto de vista. Pode ser que a hora que virar pro ano 2021, ninguém que esteja aqui na aula realmente faça aquilo que pesquisou ou que respondeu. Tem problema. A gente precisa ter uma noção para depois analisar criticamente com as mesmas questões a profissão que a gente vai seguir. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, quem tiver dúvida permanece aqui na sala. Eu vou me despedir dos demais, agradecer a presença. Fiquem espertos porque as atividades possuem 15 dias de prazo, tá? Vai estar lá no Classroom ainda hoje. Agradecer a presença de todos, dizer a todos que estamos com saudades, que qualquer dúvida estou à disposição, que tenham um ótimo final de semana e a gente se encontra em outras ocasiões. Beijos, fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais.